Oi, gente, então eu vou falar um pouco sobre a biografia do Vinícius de Moraes. Como todo mundo sabe, ele foi um poeta, assim como um dos maiores compositores da música popular brasileira e também um dos fundadores da Bolsa Nova lá nos anos 50. Além de poeta, compositor, ele também era dramaturgo e diplomata. Um dos maiores sucessos dele é a Garota de Ipanema, que a letra foi escrita por ele e a música foi composta por Tom Jobim em 1962. Bom, Marcos Vinícius Cruz de Melo Moraes, mais conhecido como Vinícius Moraes, nasceu 9 de outubro de 1913 no Rio de Janeiro. Filho de Lídia Cruz de Moraes e Clodoaldo Pereira, e a formação educacional dele foi no Afrânio Peixoto e Santo Inácio. Lá no Santo Inácio ele desenvolveu várias atividades culturais, se envolveu com vários projetos, no coral, no teatro, além de escrever poemas. Também no Santo Inácio ele se bacharelou para letras e logo em seguida ingressou na Faculdade de Direito no Catete, também cursou curso de oficiais da reserva e logo em seguida ele estudou língua e literatura inglesa em Oxford. Bom, a poesia, a literatura de Vinícius de Moraes é dividida em duas grandes fases, que é a sublime, caracterizada pela religiosidade que influenciou o poeta. Ou seja, vários poemas dele parecem orações e de fato são orações. E a segunda fase, que é a cotidiano, que é caracterizada por um olhar poético voltado para a realidade concreta. Nessa fase, a linguagem começa a ser quebrada para uma coisa mais metafísica, mais transcendente, ele passa a ser uma linguagem mais simples, mostra mais simplicidade, mostra mais concretude. Bom, gente, agora eu vou declamar o poema para vocês. Balada da Moça do Miramar. Silêncio da madrugada, no edifício Miramar. Sentada em frente à janela, nua, morta, deslumbrada, uma moça mira o mar. Ninguém sabe quem é ela, nem ninguém há de saber. Deixou a porta trancada, faz bem uns 5 dias. Já começa a apodrecer. Seus ambos joelhos de ambar furam-lhe o branco da pele e a grande flor do seu corpo destilam fétido mel. Mantém-se estática em face da aurora em elaboração. Embora formigas pretas que lhe entram pelos ouvidos se escapem por umas gretas do lado do coração. Em volta é segredo. Imóveis na solidão. Mas apesar da necrose que lhe corrói o nariz, a moça está tão sem pose, numa ilusão tão serena, que certo, morreu feliz. A vida que está na morte, os dedos já lhe comeu. Só lhe resta um aro de ouro que a morte em vida lhe deu. Mas seu cabelo de ouro rebrilha com tanta luz, que a sua caveira é bela, e belo é o seu ventre loiro, e seus pelinhos azuis. De noite é a lua quem ama, a moça do Miramar. Enquanto o mar tece a trama desse conúbio lunar, depois é o sol violento, o sol batido de vento, que vem com furor violeta, a moça violentar. Muitos dias se passaram, muitos dias passarão. A noite segue o dia, e assim os dias se vão. E enquanto os dias se passam, trazendo a putrefação, à noite coisas se passam, a moça e a lua se enlaçam, ambas mortas de paixão. Ah, morte do amor do mundo! Ah, vida feita de dar! Ah, sonhos sempre nascendo! Ah, sonhos sempre acabando! Ah, flores que estão crescendo do fundo da podridão. Ah, vermes, morte vivendo nas flores ainda em botão. Ah, sonhos, desesperos. Ah, desespero de amar. Ah, a vida sempre morrendo. Ah, moça do Miramar. Bom, então vamos falar um pouco agora sobre o gênero do poema e eu vou começar com uma citação da Sala de Cara. O fenômeno lírico, no entanto, também responde a um certo horizonte possível, determinado pelo seu tempo e contexto. É preciso prosseguir as relações entre expressão lírica e histórica, observando seus modos de expressão nos vários momentos. Bom, aqui eu trouxe o último trecho do poema para mostrar para vocês. Ah, morte do amor do mundo. Ah, vida feita de dar. Ah, sonhos sempre nascendo. Ah, sonhos sempre acabar. Ah, flores que estão crescendo do fundo da podridão. Ah, vermes, morte vivendo nas flores ainda em botão. Ah, somos, sonhos. Ah, desespero. Ah, desespero de amar. Ah, vida sempre morrendo. Ah, moça do Miramar.
Bom, nesse último trecho, a gente consegue entender por que o texto, o poema, ele é predominantemente lírico. Porque durante todo o trecho, principalmente todo o poema, principalmente esse trecho que a gente trouxe, a gente percebe o lírico. A partir do momento que se relacionam palavras como amar, amor, morte, vida, algo que faça menção aos sentimentos de alguém, tá? Então, mas predominantemente lírico. Por que ele não é todo lírico? Bom, vou trazer uma citação do Rosenfield para mostrar para vocês. Não há poema lírico que não apresente ao menos traços narrativos ligeiros, e dificilmente se encontrará uma peça em que não haja alguns momentos épicos e líricos. Rosenfield, 2016, está na página 18. Bom, nesse trechinho que eu trouxe para vocês, a gente vê uma presença do gênero épico a partir do momento em que tem um narrador. A moça e a lua se enlaçam, ambas mortas de paixão. A gente a gente nota a indicação aqui de um narrador. Então, agora a gente vai falar sobre as características épicas que a gente encontra no poema. Fará parte da épica toda obra de extensão maior em que o narrador apresentar personagens envolvidos em situações e eventos. Rosenfeld, 2006, página 17. Bom, então se trata de um poema predominantemente lírico e não completamente lírico, porque há um narrador na terceira pessoa, onde ele mostra os eventos da moça no edifício Miramar, ele narra a morte dela e mostra ela morta no ambiente de derredor, né? Utilizando todos os verbos do presente do indicativo, caracterizando, portanto, um poema épico. Opa, desculpa. Então eu trouxe um trecho aqui pra gente dar uma olhada. Silêncio da madrugada, no edifício Miramar, sentada em frente à janela, nua, morta, deslumbrada, uma moça mira o mar. Então, novamente, a gente consegue identificar a presença de um narrador, e essa é uma das principais características épicas que a gente encontra nesse poema. Então é basicamente isso. Muito obrigada. O objetivo principal é mostrar que a interpretação de um texto poético feito só por uma pessoa vai ter uma visão monocular, ou seja, vai ser uma visão incompleta, com um campo de visão bastante reduzido. Mas isso vai permitir novas opiniões e reflexo a respeito e vai abrir possibilidade de complementar com uma ótica diferente, produzindo assim novos sentidos ao texto, o que só vai enriquecer com as devidas adequações sonoras e linguísticas. Dentro do nosso trabalho, do nosso poema, Balada da Moça do Miramar, a gente encontrou dois tópicos. Um deles é a análise da melopeia, que visa analisar versos, estrofes e rimas, dado pela explicação da norma Goldstein. A gente deixa aqui um exemplo. E o poema, ele vai trazer a seguinte estrutura: vai ser composto por 7 estrofes, que vai conter em cada estrofe uma quantidade de versos. Todos os versos deste poema são versos epitassílabos, sendo que na primeira estrofe é a que possui a menor quantidade de versos, que é o total de 5 versos. E vai começar com a abertura, que vai situar o leitor e vai trazer o sentido junto com a sonoridade no final de cada verso. Silêncio da madrugada, no edifício Miramar. Vai fazer uma abertura dizendo que está tudo em silêncio, até porque é de madrugada, então a tendência é que esteja tudo calmo, silêncio, todo mundo já esteja dormindo. Já no terceiro verso, a moça vai se encontrar sentada em frente à janela. Isso vai nos remeter à ideia de que ela esperava alguém. E além desse verso não rimar com nenhum outro da estrofe, no verso nua, morta, deslumbrada, vai começar o erotismo no poema, que vai ficar mais intenso e vai mostrar a paixão, a sua paixão pelas mulheres. E aí a gente pode supor que a moça morreu em decorrência da depressão que trouxe a solidão, já que, diante do poema, é dito uma tristeza, uma solidão, que ela sofria de alguma coisa que levou à morte dela. O segundo é o diálogo que o sujeito lírico estabelece com algum interlocutor. Dentro do poema, há um narrador, que vai narrar na terceira pessoa os eventos da moça do edifício Miramar. Ele vai começar descrevendo a jovem que se encontra morta e o ambiente ao redor dela, utilizando todos os verbos do indicativo, caracterizando, portanto, um poema épico lírico. Vemos a presença da morte e da noite. Contudo, não vai haver diálogos. E diálogos são uma característica comum